Então, hoje é 27 de abril, estamos chegando próximos da metade do ano, né? E aqui nós estamos na lição número 8, Pedro e a rocha. Eu estou aqui, é uma quarta-feira à tarde, está o segundo dia frio desse ano, quer dizer, não tão frio assim porque está 13 graus, né? Para nós aqui no sul, os que somos do sul, que somos gaúchos mesmo, isso ainda não é frio, isso é uma temperatura agradável, boa para se caminhar fora, né? E à noite a gente já ousa acender um foguinho na lareira, porque isso é muito gostoso. Quem não gosta de uma lareira? Bom, mas nosso objetivo aqui é estudar sobre Pedro, né? Eu me identifico bastante com Pedro, né? Pelo modo de ser. Me identifico bastante com Pedro, com Paulo, que também era assim, bastante incisivo, bastante duro, bastante determinado, não é? Me identifico muito com João Batista, com Elias. Eu não sou nenhum Moisés, né? Também não sou nenhum Daniel. Não que não quisesse ser, mas pelas características, não é? Não, todos nós temos nossas características, todos nós temos nossos defeitos, e todos nós precisamos uns dos outros, e precisamos crescer, precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. E nesta semana aqui nós vamos aprender muito com esse Pedro, né? Principalmente eu gosto de aprender com os defeitos de Pedro, né? Que são bastante parecidos com os meus defeitos, que eu preciso superar também. Bom Deus, esteja agora com todos nós, para que possamos aprender muito desta lição número 8, Pedro e a rocha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, então aqui o verso nos diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isto nós vamos estudar na parte de domingo, mas aqui na parte de sábado à tarde, está explicando que Jesus veio mesmo para morrer. Jesus, isso nós já vimos várias vezes, ele era o rei do universo, criador do universo, Deus Pai, por meio dele que criou todas as coisas, não é? Então ele é o originador da vida. Aí vem a pergunta, mas por que ele tinha que morrer? A rigor ele não tinha nada que vir aqui morrer, a não ser que por causa do seu imenso amor quisesse nos salvar, e foi isso que ele queria. Então o céu é um governo correto, justo, que segue a lei. Para nos salvar, teríamos que ser perdoados. Para sermos perdoados, alguém outro teria que pagar o preço da morte que nos competia. Nós tínhamos que morrer eternamente. Essa é a questão. Bom, um anjo poderia morrer por nós? Não, não poderia, porque o anjo não é o autor da lei. Somente aquele que seria capaz de dar a lei, os 10 mandamentos no Sinai, porque vinham dele, do seu caráter, esse. Então só Jesus poderia morrer por nós, ninguém mais. Até porque também o conflito lá no céu e aqui na terra continua sendo basicamente entre Satanás e Jesus, não é? Satanás contra nós, não é? O forte do conflito, a motivação toda é contra Jesus. É Jesus que Satanás quer tirar do lugar para se assentar no trono lugar dele. Bom, mas esse não é o principal motivo. O principal motivo porque Jesus teria que morrer por nós é que ele é a lei. Ele é a origem da lei. Ele é amor. Assim como Deus Pai é a lei, é amor. Assim como o Espírito Santo também.
Deus, a Trindade. Eles três pessoas são um só Deus. Pois bem, então estava chegando próximo do dia da morte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus perguntou para eles: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles dizem várias coisas. Dizem que tu és Elias, dizem que esse aqui é um profeta, etc. e tal. Várias respostas. Pronto. Eles não sabiam quem ele era. Porque cada um dizia uma coisa, não é? Havia várias respostas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro não teve dúvida. Todos iriam responder a mesma coisa, mas Pedro foi mais rápido. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que nós esperávamos. Não é? Mas Pedro estava convicto que Jesus teria vindo não para morrer, e sim para ser rei em Israel e derrubar o Império Romano e transformar Israel no Império. E eles eram basicamente já os que estavam sendo, eles viam assim que já estavam sendo escolhidos para fazer parte desse reino, por isso que Jesus os chamou para mais perto. Eles 12 seriam os escolhidos, seriam as principais autoridades, não é? E dentre eles, quem seria o maior? Essa era a grande expectativa, não é? Então, dentre o povo havia os que seguiam a Jesus. E dentre esses seguidores, ele escolheu 12. E dentre esses 12, eles se imaginavam: bom, quem sentaria à direita e quem sentaria à esquerda? Né? Essa era a expectativa. Jamais, muito embora Jesus tivesse explicado isso várias vezes, jamais lhes passava na cabeça e jamais aceitavam a ideia de que Jesus viria para morrer por eles. A ideia deles era bem mesquinha, bem pequena, reduzida. Pensavam num reino aqui na terra, e Jesus pensava num reino celeste universal, eterno. Não é? Então Pedro disse: tu és o Cristo. E nisso ele tinha certeza, e os outros discípulos também tinham certeza. Não é? Então Jesus, depois disso, deixou bem claro quem era quem ali entre eles. De fato, ele era o Cristo. E Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, nesta frase, tem muitas coisas ditas. Minha igreja, não é a igreja do Sigberto, não é a igreja de Pedro, não é a igreja dos apóstolos, ela não é apostólica, não é a igreja de Roma, não é a igreja de Jerusalém, não é a igreja de Washington, não, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem a lei de Cristo, e tem a mensagem de Cristo, tem a Bíblia, que Cristo inspirou os profetas. Tudo isto é coerente entre si, deve ser. Né? Mas o que Jesus estava querendo dizer sobre esta pedra? Tu és Pedro, e sobre esta quem? Não era Pedro, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra. Foi assim que ele disse. Porque se fosse a pedra Pedro, então ele teria dito assim: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Não. Mas por que seria sobre Pedro, um ser humano falho, não é? Muito falho, esta pedra? E nós estudaremos ainda no futuro. Deixa eu ver aqui qual lição. É na lição 10. Isso mesmo. Deixa eu ver onde é que está. Eu estou na 10. Exatamente. Na quarta-feira, da lição 10, estudaremos sobre a pedra. Então nós vamos aprofundar agora aqui. Deixa isso para mais adiante. Então, tomamos muito tempo. Então, logo, Pedro não era a pedra. Petrus, quer dizer uma pedrinha, um seixo. Jesus é a pedra angular que foi rejeitada. Isso nós estudaremos na lição 10. De fato, uma pedra ali tinha sido rejeitada na construção do templo por um tempo. Depois eles foram lá pegar aquela pedra, que era a maior de todas. Não é? Os católicos, infelizmente, aqui acham que Pedro foi o primeiro papa e que Pedro é a pedra. Mas não é.
Você tem que estudar, ler bem o que está escrito aqui, né? Essa é uma interpretação não correta. Eu não estou dizendo que os católicos com isso vão se perder. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a interpretação aqui é outra. É preciso averiguar bem isto, porque enganos são cometidos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. A Bíblia tem vários versos, não vou aqui entrar em detalhes nesses versos, porque é pesquisar, não é? Põe na internet Pedro, pedra e Cristo, etc. Já vai achar os versos. Sempre está se referindo à pedra, Jesus Cristo. Então, neste momento, Jesus Cristo se referiria àquela pedra angular, sendo outra que não ele? Não pode. A Bíblia não pode se contradizer, sendo que Jesus Cristo mesmo, por meio dos profetas, identificou a pedra como sendo ele. Agora que ele estava falando ali diante de Pedro, ele diria que a pedra é outra pessoa? Não pode. Bom, logo depois, quando Jesus foi explicando a respeito da sua morte, Pedro, ingênuo, e na expectativa, como falamos no início aqui, de que o reino seria aqui na terra e que ele seria um dos grandes, porque os 12 já estavam escolhidos, os 12 principais já estavam escolhidos, agora faltava escolher dentre os 12 os principais, né? Não. Jamais. Tu serás morto. Não. Daqui eu sei, rápido. Não. E Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. É que nesse momento, Jesus não chamou diretamente Pedro de Satanás, mas Satanás estava dominando Pedro, por causa da ingenuidade de Pedro, né? E Pedro se tornou uma ameaça a Jesus. Jesus, esse era o plano, veio para morrer. E Pedro disse, não, tu não vai morrer. Então você não morre, então não se torna Salvador e nem tem reino depois. Acabou tudo, ali mesmo. Então Pedro, com essas qualificações, não poderia ser o primeiro Papa, porque, afinal de contas, ali naquele momento ele estava estorvando, né? Vamos adiante. Bom, depois, no outro momento, Jesus subiu no monte, ali estava Pedro, Tiago e João, né? Que talvez já estivessem achando, bom, somos nós três os principais, dentre os 12, né? E Jesus foi transfigurado, ou seja, ele se tornou resplendente, suas vestes se tornaram extremamente alvas, brancas, e ele resplandecia a luz. Ele ali se mostrou como filho de Deus. E vieram ali Moisés e Elias, e confortaram Jesus, fortaleceram Jesus, deram palavras de ânimo para ele. Esses dois homens, Jesus mesmo no passado, antes que fossem para o céu, quando ainda estavam na sua missão aqui na terra, também já lhes tinha dado palavras de ânimo. Já lhes tinha incentivado. Elias estava desanimado por causa de Jezabel e fugia, etc e tal. Só eu restei e ninguém mais, e não adianta mesmo. Estou sozinho aqui, ninguém está interessado em nada, ninguém quer saber de nada, ninguém se interessa em Jesus. Não, tem milhares ainda. Tem milhares ainda que não dobraram os joelhos perante esse Baal, perante esses deuses de Jezabel. Tem. E Jesus confortou Elias. Jesus também incentivou Moisés. Moisés não estava querendo ir lá para libertar o povo. Não, manda outro. Não, eu não. Manda quem você quiser, mas não eu, etc. Jesus confortou, animou. E agora esses dois vieram animar e confortar Jesus. Até porque toda a humanidade necessitava de Jesus ir em frente. E eles mesmos certamente teriam que retornar à terra caso Jesus não vencesse e não fosse em frente, né? Então, Jesus, sentindo-se só nesse momento, teve um ânimo. E isso foi suficiente para ele ir em frente, né? Bom, último estudo de hoje, a questão do imposto.
Então vieram, uma vez por ano se cobravam os impostos. O imposto do templo, que era um imposto meio estranho, né? Imposto inventado lá. Não era dízimo, não era oferta, era imposto fixo, um valor fixo. E os cobradores de impostos estavam em dúvida, mas aí os mestres, será que tem que pagar imposto também? Não tem? Que foram lá perguntar para Pedro. Pedro, e o mestre? Ele paga ou não paga imposto? Pedro falou, claro que paga. Assim, Pedro sempre muito apressado, né? Mais uma vez disse uma coisa errada. Aliás, dessa vez disse uma coisa errada. Antes, quando disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aí ele disse certo. Essa vez não. Jesus não precisava pagar o imposto. Não precisava pagar. Veja, por vários. Ele era profeta. Ele era judeu. Não é? Ele era Deus. Ele era o que iluminou, que orientou para a construção do templo. Não é? Ele era o Shekinah que estava dentro do templo. Não naquele momento, mas no primeiro templo. Depois não tinha mais. Agora ele era o próprio Filho de Deus. Ele era o Messias, ele era o Salvador. Tem que se pagar imposto, mas nunca. Ele era o Salvador deles. Ele era o Rei do Universo. A ele pertencia o templo. A ele pertence a prata e o ouro, tudo. Eles pertenciam a ele. A cidade de Jerusalém pertencia a ele. Tudo pertencia a ele. Ele é o Criador. Desde quando que ele tem que pagar imposto? Só pagava impostos, no caso, os que eram inferiores, os que não eram sacerdotes, os que não eram funcionários do templo, alguns privilegiados que não pagavam. Mas os que pagavam. Então, se Jesus fosse pagar o imposto do templo, mais adiante Satanás disse, viu, tu não é o Filho de Deus, tu teve que pagar imposto. E ruía tudo. Sim. Porque quem pagava imposto não eram sacerdotes, não eram profetas, não eram pessoas especiais, eram pessoas comuns. Então Jesus seria comum, uma pessoa comum. Não seria filho de Deus mais, porque pagou o imposto, ele se estaria igualando aos outros e ele estaria pondo água abaixo todo o seu ministério, todas as profecias, todo o objetivo do plano da salvação, todo o plano ruiria água abaixo, porque Satanás viria mais dia menos dia, certamente no dia do julgamento. Não, o que tu está fazendo aqui? Tu pagou imposto, portanto, tu não és o Messias. E aí ia dizer o quê? Então Jesus foi muito sábio. Pedro, de quem eles cobram os impostos? Dos filhos ou dos outros? Não, dos outros, pois então. Dos filhos não precisam pagar, né? Eu sou filho. Né? Mas, para que não falem mal da gente, já que você disse, né? Que ele paga, para que não falem mal, vai lá pesca. Primeiro peixe que você pegar, só para você pegar esse, abre a boca, lá está o nosso imposto. Paga por mim, paga por ti também. Ele, Pedro, teria que pagar, mas Jesus não. Então, isto foi resolvido de uma maneira miraculosa. Não foi Jesus que pagou, foi o peixe. Não é? Logo, ninguém podia dizer que Jesus era uma pessoa comum. Não era. Ele era o servo, o Filho de Deus, porque ele pagou por meio do milagre que ele fez. Não é? Ele foi capaz de gerar um milagre. Não andam peixes, tudo que é lugar por aí, com moedas na boca. Não é? Então, como ele realizou um milagre para pagar aquele imposto, isso ficou declarado e ninguém poderia contestar. Que, de fato, aquele homem que pagou aquele imposto não precisava pagá-lo. E o pagou por meio de um ato milagroso. Esse é Jesus. Esse é Jesus que nós aguardamos para bem logo. Que espero que você também esteja aguardando. Porque ele não é qualquer um. Ele é o Salvador do mundo. Meu bom Pai que está nos céus, abençoe-nos para que sejamos todos salvos para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.